Pessoal, bom dia a todos. Que esse dia seja, cheio de bênçãos, iluminado e que nós possamos com certeza ter um ótimo dia. Na primeira aula de hoje nós vamos abordar a disciplina de Geografia, na qual nós vamos iniciar o nosso conteúdo falando sobre a representação da cartografia. Gostaria muito que vocês pegassem aí a apostila de vocês para seguir essa aula comigo, para que fique até mais fácil o entendimento. Então peguem aí o livrinho de vocês, abram na página 80 para a nossa explicação da aula de hoje, certo? Então, pessoal, já na página 80, nós vamos falar aí sobre cartografia. Primeiro, nós vamos compreender esse conceito de cartografia, o que representa. Então, nós vamos entender primeiro esse conceito. Vamos iniciar a leitura do livro da página 80. Para construir representações das paisagens, precisamos observar todos os elementos que as compõem. Podemos representar paisagens de locais que frequentamos por meio de desenhos, pinturas, fotografias, maquetes e mapas, por exemplo. Como vocês podem observar aí, pinturas, maquetes, mapas, todas são representações de paisagens ou locais que costumamos frequentar. As paisagens, elas podem ser visualizadas por meio de... Como é que a gente visualiza uma paisagem? Vamos pensar um pouquinho com a tia Amanda. A gente observa, realiza no próprio lugar a ser representado. Observação indireta, através de fotografias e ilustrações que as retratam. Então, essa observação indireta é aquela que nós usamos fotografias, ilustrações que retratam certo ambiente. Por exemplo, vamos citar aqui um lugar que eu não fui ainda, que eu ainda não conheci, um outro país, digamos assim. Como que eu conheço? Como eu faço a observação daquele local? Como eu sei que lá é bonito, que é feio? Porque eu faço uma observação indireta, ou seja, eu uso as fotografias, ilustrações, que geralmente encontramos na internet. Idealização, que depende da imaginação de quem vai representá-las. Quando nós vamos fazer uma história, por exemplo, uma produção de texto, nós imaginamos um cenário para aquela história que nós vamos dramatizar, que nós vamos falar. Então, a idealização é justamente isso. Depende da imaginação de quem vai representar. Se eu quero representar um parque cheio de árvores, então depende muito da minha representação, da minha imaginação. Então, o que é cartografia? Nós já falamos aqui que para construir representações de paisagens, precisamos observar todos os elementos que os compõem. Então, a cartografia é isso, é a arte de construir mapas, a partir de observações diretas ou do emprego de dados, ou seja, da observação, dos levantamentos que você tem sobre aquele lugar. E o que são mapas? São um conjunto de informações que colaboram para a localização no espaço geográfico. Não é assim que nós sabemos, por exemplo, a qual região eu pertenço, meu estado, qual é o lugar, qual é a cidade? Nós dependemos do mapa para nos situar em relação a essas informações, que colaboram para esse espaço geográfico. Então, cartografia nada mais é do que a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Já na nossa página 81, diz assim: para representar as paisagens por meio de um mapa, é necessário entender cada parte que compõe, ou seja, o título, legenda, escala, orientação espacial, que é a Rosa dos Ventos, data e fonte. Nós temos aí no nosso livro a representação de um mapa. Eu gostaria que vocês parassem aí e analisassem esse mapa junto comigo. Nós temos aí um mapa das regiões brasileiras. Esse mapa, todo mundo já observou de outras atividades que nós já fizemos em relação ao mapa, vocês já sabem que esse mapa representa as regiões brasileiras, certo? Primeiro, nós temos o título do mapa. Qual é o título do mapa? O título, ele informa o que se pode obter no mapa. Então, se esse mapa que eu estou observando retrata as regiões brasileiras, tá aí o título, regiões brasileiras, pois o título ele informa o que pode obter no mapa,
proposto que estamos lendo. Então, neste caso aqui da página 81, nós estamos com o título de regiões brasileiras, porque está informando do que se trata o mapa. Vamos lá. Do lado aí, nós temos a orientação espacial, que eu acho que vocês já conhecem, que é a rosa dos ventos. Olha aí do lado. Em geral, ela é representada pela rosa dos ventos, bem no cantinho do mapa aí. Ela indica qual é a direção do norte, do sul, leste e oeste. Então, do lado do mapa, nós temos aí a orientação espacial, que é representada no formato em uma rosa dos ventos, ó. A rosa dos ventos, ela indica o quê? A direção. Norte, sul, leste e oeste, ó. Esse N, por exemplo, norte. S, sul. L, leste e o O, oeste. Então, indica qual é a direção, certo? A orientação espacial. Lembrando que nós estamos fazendo a leitura desse mapa, né? Nós temos, antes de tudo, nós temos que entender o que compõe um mapa. Então, para representar as paisagens por meio desse mapa, a gente tem que primeiro entender ele. Nós falamos sobre o título, que é o que informa o que pode obter no mapa, e agora sobre a orientação espacial, né? Que é o que indica a direção do norte, sul, leste e oeste. Vamos seguindo. Embaixo aí nós temos a escala aproximada. Vamos entender o que é isso. A escala, por sua vez, ela indica quantas vezes o espaço real foi diminuído para caber no mapa. Então, ela indica o quanto teve que diminuir para caber nesse mapa. É uma escala aproximada, ou seja, né, não é certeza, é uma escala aproximada. Para que serve? Para indicar quantas vezes que esse espaço, né, real foi diminuído para caber no mapa. Então, observa aí, ó, escala aproximada, a quantidade que nós temos aí de indicação de quantas vezes precisou ser diminuído para caber aí nesse espaço. Então, para compreendermos melhor quando falamos em escalas, né, escalas cartográficas, como diz aí, nós já sabemos que a escala no mapa, ela indica quantas vezes o espaço real ele foi diminuído para caber nesse mapa. Observem aí que a tia Amanda colocou na aula, escalas gráficas e escalas numéricas. Lê-se 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros da área real representada. O que significa isso, tia Amanda? Isso significa que a área real foi reduzida 4 milhões de vezes. Então, imagina, por isso que vocês estão vendo esse tanto de número aqui, ó, ao lado do mapa que aparece no livrinho de vocês na página 81, falando sobre a escala. Então, a tia Amanda achou interessante colocar aqui para que vocês relacionem aí na cabecinha de vocês o que significa quando a gente fala em espaço real reduzido ou diminuído para caber nesse mapa. Então, nós temos escala real, que lê-se 1 centímetro no mapa equivale a 40 quilômetros da área representada, ok? O que significa esses 40 quilômetros da área real representada? Significa que a área foi reduzida 4 milhões de vezes. Então, nós temos aí no livro de vocês, observa direitinho, 1 centímetro, 480 quilômetros. O que equivale 480 quilômetros? Justamente esse número grande que aparece aí, que vocês estão observando. Porque 40 quilômetros, né, dessa representação significa que foi reduzido 4 milhões de vezes. Então, isso que significa a escala na representação e na leitura do mapa, que indica quantas vezes esse espaço real ele foi diminuído para caber aí no mapa, certinho? Seguindo com a nossa observação, né, para saber fazer a leitura de um mapa, nós vamos falar agora sobre a data. Como todo mundo observa aí com a tia Amanda, ó, data. A data é de grande importância, pois, como já sabemos, os espaços estão em constante transformação, seja pela ação das pessoas ou da própria natureza. Então, por que é importante constar a data no mapa? Igual esse mapa que nós estamos fazendo a leitura no livro, ele foi impresso, ó, fonte IBGE, Regiões Brasileiras 2010. Quantos anos tem? Nós estamos no ano de 2020, então tem 10 anos. Então, como ocorrem muitas mudanças, imagina aí 10 anos.
Ocorreram muitas mudanças nas regiões, em cada espaço, em cada lugar. Então, a data ela é de grande importância, pois há, né, como nós seres humanos sabemos, né, os espaços eles estão em constante mudança. Depois nós temos a fonte. A fonte mostra de onde que foi retirado esses dados, né? Nesse caso aqui, a fonte foi o quê? IBGE, né? Instituto Brasileiro Geográfico de Estatística, né? Acho que vocês já ouviram falar sobre o IBGE. Então nós temos aí a fonte ela mostra de onde que foram retirados esses dados que contém no mapa. Então a fonte também é muito importante, né? É como se fosse um autor. Quando nós estamos lendo um texto, fazendo uma produção textual, não tem no final autor do texto? A fonte, no caso do mapa, é justamente isso, né? Mostra de onde foram retirados os dados. E aí nós temos a legenda, que a legenda é esse espacinho aqui, ó, onde tem várias cores. A legenda ela é muito importante, porque ela indica, por meio de cores, sinais ou até preenchimentos diferentes, dados sobre os mapas. Então, olha o exemplo. Em geral, né, o mapa climático do Brasil tem cada tipo de clima representado por uma cor. Lembra quando a gente estudou lá clima, tipos de clima, que tinham aquelas cores, a representação das cores para cada região? Um lugar é mais quente, outro mais frio. Lembra disso? Lá quando nós estudamos sobre os tipos de climas do Brasil? Pois bem, a legenda é componente que indica o que cada cor representa. Então, observa aí. Nós temos no nosso mapa e na nossa legenda a cor verde, que é a região norte, a cor vermelha, que é a região nordeste, amarelo, região centro-oeste, rosa, região sudeste e azul, a região sul. Então, nós temos aí a representação de 5 cores para 5 regiões, como nós já sabemos. Cada cor representa uma região do Brasil. Por exemplo, se eu olho toda essa parte verde aqui que está sendo representada no mapa, significa que se trata da região norte, pois aqui na minha legenda, no mapa, a região norte está toda caracterizada em verde, assim como as demais cores para as demais regiões. Então, a legenda ela é muito importante, porque ela indica, né, por meio de cores, sinais, preenchimentos, dados sobre o mapa. E assim, nós aprendemos, né, entendemos, na verdade, as partes que compõem o mapa. Então, nós podemos afirmar que as partes que compõem o mapa são essas. Observem aí, as partes que compõem o mapa, na qual nós falamos agora há pouco. O título, que informa o que se pode obter no mapa. Nós temos a orientação espacial, que está aqui, tá vendo o nome orientação, ou seja, né, que indica qual é a direção do norte, do sul, do leste e oeste, orientação, tá vendo? Nesse caso desse mapa que a tia Amanda representou aí para vocês, norte, né, N, norte, ok. Nós temos a escala, que sabemos, né, que indica quantas vezes o espaço real ele foi diminuído para caber no mapa, tá aqui no cantinho. Nós temos a data, né, que não aparece nesse aqui, mas a data tá ali em cima, ó, 2010, tá vendo? E a data, como nós afirmamos, é de grande importância, né? Pois a gente sabe que os espaços, eles estão em constante transformação, assim como nós seres humanos, né? Nós estamos em constante transformação, assim também são os espaços que compõem aí nosso país, nosso estado, nossas regiões. Temos a fonte, né? A fonte mostra, né, de onde foram retirados os dados que estamos lendo. Então, a fonte é isso, mostra de onde foram retirados os dados que estamos lendo. Nesse caso aqui, tá bem pequenininho aqui, no caso na projeção, né, tá bem pequenininho, não dá nem para fazer a leitura. Mas você pode, né, como nós observamos o mapa da página 81, tem lá a fonte, né, que de onde foi retirado esses dados desse mapa que acabamos de fazer a leitura. E por último, a legenda. Como vocês já sabem, a legenda ela indica, né, por meio de cores, sinais ou representações ou diferentes preenchimentos dados sobre os mapas, né? Observem que aqui no cantinho tem um quadrinho com o nome legenda e várias cores. Então aí representa os dados sobre os mapas que nós estamos lendo. Por exemplo,
nesse mapa que a tia Amanda colocou aqui, está falando sobre densidade demográfica, no que nós lemos no livro sobre as regiões brasileiras. Então, né, o mapa, a gente aprender a fazer, por isso que é necessário entender cada parte que compõe, né, o mapa. Foi o que nós aprendemos na aula de hoje. Nós falamos sobre a cartografia, falamos sobre como, né, construímos essas representações através de paisagens, né, porque a gente precisa observar todos os elementos que compõem. Então, nós temos, por exemplo, quando tiramos foto em lugares, né, diferentes, isso tudo é um método, né, de representação. Nós aprendemos sobre os mapas e a leitura, né, entendemos o que compõe o mapa, que é justamente o que a tia Amanda falou aí anterior. Então, nós vamos seguir agora para as atividades aí do livro, né, colocar em prática o que nós aprendemos na página 82 e 83. Então, eu já dei uma olhada aqui, tá bem tranquilo, né, tá pedindo para você observar o mapa e fazer o que se pede. Primeira coisa, tá pedindo para você riscar de vermelho o título do mapa. Qual é o título do mapa? Lembra que o título, ele informa o que se pode obter no mapa que você está lendo? Então, você vai observar esse mapa da página 82 e vai riscar, né, o título desse mapa. Depois, está pedindo para você circular a escala. O que é a escala? Ela indica quantas vezes o espaço real foi diminuído para caber aí nessa representação de mapa. Tá bem simples, né? Depois, no mapa, de acordo com a legenda, o que a parte azul representa? Então, vamos olhar a legenda. Ó, tem uma legenda aqui do lado. A parte azul, o que ela representa? É uma região? Se sim, qual região é essa? Simples, gente, demais. Questão da letra D. Faça um X na rosa dos ventos. A rosa dos ventos, como nós já sabemos, é a orientação espacial desse mapa. Então, tá bem simples. Você vai lá fazer um X na rosa dos ventos, né? Que é a rosa dos ventos ou orientação espacial. Ela indica qual é a direção do norte, sul, leste e oeste. Pronto. Reescreva as legendas do mapa. Então, você vai observar aqui as legendas e vai reescrever. Não precisa colocar as cores, só representar aí as legendas que aparecem no mapa que você está fazendo a atividade, tá? Depois nós temos, pinte de amarelo a fonte e a data. A fonte mostra de onde foram retirados os dados. E a data, né, fala o dia que foi feita aquela pesquisa. Então, bem simples, pega aí a corzinha amarela e pinta. Ótimo! Fizemos já a página 82, fiz com vocês, creio que tenha sido bem fácil, mas caso tenha algum tipo de dúvida, não hesitem em me procurar, por favor. A página 83 vocês vão realizar aí e nós vamos corrigir na próxima aula, tudo bem? Caso tenham dúvidas, só chamar a tia Amanda aqui. Beijos, tchau, tchau, até daqui a pouco na aula de português.